Os índices em torno de 50% do esperado para toda a chuva prevista no ano inteiro. E como vimos aí na reportagem, abril começa com muita água também. Recebemos agora no estúdio o climatologista, professor Ayrton Costa. Ele está aqui com a gente. Olá, professor. Olá, professor. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Como é que está o senhor? Bom Faz dia. muito trabalho nos últimos dias? Com certeza. Isso. Você assistiu a reportagem junto conosco, né? Viu que as chuvas foram significativas já ontem, no domingo, no final de semana, ontem também. E a pergunta inicial que eu lhe faço, professor, pode voltar a chover bastante aqui na capital e em algumas cidades onde já estão sofrendo com áreas alagadas? Bem, bom dia aos telespectadores. Bom dia. Abril é um mês bastante chuvoso. Vamos dizer assim, já começa a curva descendente da estação, é uma ligeira diminuição em relação a março, mas nós temos uma condição que confere grande pluviometria para todo o estado do Piauí. Temos um oceano Atlântico muito quente, você sabe, quando a lâmina d'água está quente, formam mais nuvens de temporais que avançam sobre o Nordeste. Essa condição deve permanecer concentrada principalmente nas 2 primeiras semanas do mês, onde a maior parte da chuva é descarregada sobre o estado do Piauí. Por isso que nós temos acompanhado, tanto por parte do Instituto Nacional de Meteorologia como por INPE-CPTEC, os alertas que estão sendo lançados. São alertas amarelos, alertas laranja, que naturalmente fazem com que as autoridades fiquem vigilantes e que a sociedade evite transitar por áreas de risco, como encostas, beiras de lagoa, rios, né, para manter naturalmente a segurança numa condição adversa. E é isso o nosso papel, alertar o telespectador, né, Jonathan? O senhor falou aí da questão do alerta, né? Os órgãos competentes têm emitido alerta constantemente, quase todos os dias, inclusive ontem foi o último. Né? Quando esse alerta surge, por que surge, e esse último alerta, ele vigora até quando? Ainda está valendo para mais de 60 cidades aqui do estado, não é isso, professor? Perfeitamente, né? Esse alerta ele foi renovado já hoje pela manhã e ele contempla também uma parte do estado do Maranhão que não estava inserido no alerta anterior, que seguia do norte e centro-norte do Piauí até o Rio Grande do Norte. O alerta é uma ferramenta, vamos dizer assim, para subsidiar a defesa civil. O Estado não pode se furtar, né, de informar a sociedade sobre os eventuais riscos. Como estamos no período chuvoso e basicamente já na finalização deste período, as condições de solo saturado são bastante evidentes. Em alguns locais do Piauí, qualquer chuva, por menor que seja, já causa grandes transtornos, por N fatores de ordem natural e de ordem humana. De tal forma que o alerta, ele orienta a sociedade e o Estado nas medidas preventivas para evitar um dano à própria sociedade. Professor, nós temos, inclusive, alguns mapas para ilustrar o que o senhor está dizendo, inclusive, dando esse alerta para hoje, para essa terça-feira de mais chuva. O senhor pode explicar, por exemplo, ali, aquela escadinha lá em cima, né, na ponta do Piauí, seria a ZECIT? Exatamente. Essa é a famosa ZECIT, né? A famosa Zona de Convergência Intertropical. Isso aí é um mapa do CPTEC que identifica que a Zona de Convergência está sobre o Nordeste. Um corredor mesmo. Um corredor de umidade que potencializa os temporais. Por isso essas chuvas mais concentradas ao norte do estado, professor? Perfeitamente. Nós temos aí um corredor que transporta toda a umidade do Atlântico para o interior da franja norte do Nordeste, possibilitando chuvas mais concentradas no litoral, no Vale do Longar, até a Grande Teresina. Certo. Temos outro mapa, Marcela? Temos sim, outro mapa para ilustrar melhor. O que seria essa imagem, professor? Explica para o nosso telespectador. Isso aqui seria a previsão da semana a partir de um modelo nacional, que é o Cosmos, gerado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. A gente percebe nessas cores mais fortes, em vermelho, a concentração da zona de convergência intertropical, provocando muita instabilidade. As cores amarelo, verde, laranja, elas representam concentrações mais volumosas de chuva. O senhor pode até assinalar isso só para o telespectador. O Piauí, olha o Piauí aqui, o contorno do Piauí, e essa parte aqui corresponde do litoral até a faixa do Médio Parnaíba, com a marca em vermelho representando a Grande Teresina, significando que nós temos volumes essa semana acentuados para a capital. Isso explica justamente esse limite aí dessa marcação
explica a questão de Floriano não estar tão chovendo ali na região de Floriano, a região do sul do estado. Chuvas ainda muito tímidas, professor? Exatamente. Como bem informa a nossa gerente de hidrometeorologia, a professora Sônia Feitosa, as chuvas têm uma tendência de redução da parte serradeira e sertanejo sul do estado em relação ao norte. Isso é climatológico, isso é típico da estação. Elas não cessam, elas reduzem em volume e não estão descartadas naturalmente pancadas como a que aconteceu ontem em Bom Jesus. Tá certo. Temos então uma outra ilustração, um próximo mapa aí já seria a previsão para essa terça-feira. Essa mancha, né, amarela aí significa mais chuva, professor, será? Não, na verdade aqui seria o alerta que estava vige até as 8 horas, que foi renovado. Sim. Esse é um alerta porque, na verdade, nós temos 3 órgãos de monitoramento: o Instituto Nacional de Meteorologia, o INPE-CPTEC e o CEMADEM, ambos federais. Mas o CEMADEM, ele tem uma especialidade, ele assessora todas as defesas civis. O CEMADEM, ele trabalha com as zonas de risco, somente com as áreas de risco. Quando fala em previsão de risco geohidrológico, o que significa isso, professor? Geohidrológico? Significa que o risco, ele tem um potencial não apenas para a questão da chuva, para o acúmulo de água, mas para as consequências que esse acúmulo de água pode provocar, por exemplo, numa encosta, numa serra, num morro, né, com desabamento, com desmoronamento. Lugares que já receberam chuvas. Lugares que receberam muita chuva. Ali, pelo caso ali amarelo, de acordo com a escala ali, estamos em baixa, né? Isso, a possibilidade de risco baixa? Exatamente, é o chamado risco baixo, com estado de atenção para que as autoridades estejam vigilantes para qualquer mudança. Mas que existe essa previsão, Existe, essa com possibilidade, renovada pelo alerta de hoje. Tá certo, então. A gente vem acompanhando a situação lá em Parnaíba, professor. Aquela região ali vem sofrendo bastante porque choveu, né, no fim de semana retrasado. Choveu esse fim de ontem, semana, né? Choveu bastante. Ontem também. O senhor tem a previsão aí de acumulados de chuva e como é que vai ficar hoje? Como é que vai se comportar o tempo hoje lá na Parnaíba? E ali não é só Parnaíba, temos Ilha Grande. Ilha Grande temos também. Escorreia, temos Cajueiro da Praia, há vários municípios, né? Perfeitamente. Abril começou de forma muito instável no litoral. Tivemos um acumulado de mais de 160 milímetros em Ilha Grande, 124 milímetros em Parnaíba e 84 milímetros em Cajueiro da Praia. Ou seja, toda a linha costeira do Piauí apresentou volumes acima de 80 milímetros no primeiro dia. Essas instabilidades, elas tendem a continuar por causa daquela escadinha, né? A zona de convergência vai continuar atuando. Isso não quer dizer que o quadro de março vá se repetir, que aquele quadro foi atípico. A gente tem que considerar que, por exemplo, uma chuva de 254 milímetros em 24 horas é um absurdo, né? Foi o maior volume registrado no Brasil. Nesse caso, a tendência é manter as chuvas migrando para a normalidade, até porque saiu uma previsão de consenso do INPE-CPTEC, que é uma previsão que mostra a condição de normalidade para o trimestre, abril, maio e junho. Essa condição favorece o quê? Que nós poderemos não ter extremos de chuva no estado do Piauí nesse intervalo. Tá certo. Tá bom, a gente... O senhor permanece só um pouquinho com a gente aqui, professor? Só para a gente ver como é que vai ficar o tempo hoje? Porque a gente vai falar mais de previsão, comentar sobre a previsão do tempo hoje, né? Porque em Teresina a previsão hoje é de sol, mas com muitas nuvens durante o dia. Vamos